Boa noite, pessoal. Bem-vindos à aula de Física 1. Eu sou o professor Juan Otálora e hoje continuaremos falando do movimento retilíneo e vamos tratar a aceleração. Quando a velocidade de uma partícula varia, dizemos que a partícula sofreu uma aceleração. A unidade da aceleração no sistema internacional é o metro por segundo ao quadrado. Vamos definir a aceleração média. A aceleração média é igual à variação da velocidade sobre a variação do tempo. É a variação da velocidade com o tempo. Isso é igual à velocidade final menos a velocidade inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. Agora, a aceleração instantânea, ou simplesmente aceleração, ela está definida como o limite quando o ΔT tende a zero da aceleração média. Quando o intervalo de tempo tende a zero, né? E isso não é outra coisa que a derivada da velocidade em função do tempo. Na aula anterior tínhamos visto que a velocidade é a derivada da posição em função do tempo. Quando substituímos pela velocidade e derivando novamente, encontramos que a aceleração é a derivada ao quadrado da posição em função do tempo ao quadrado. E como seria o gráfico da aceleração? Vamos lembrar para o caso da velocidade primeiro, tá? O eixo vertical era a posição, o eixo horizontal o tempo, a curva azul é a posição em função do tempo. E para diferentes pontos podemos calcular a velocidade instantânea. Tá? Basta traçar a reta tangente à curva em determinado tempo, calcular o ângulo alfa que esta faz com a horizontal e calcular a tangente. A tangente de cada um desses alfas é a velocidade instantânea em cada um desses pontos, em cada um desses tempos. Para o caso da aceleração, é bem parecido. A vertical agora é a velocidade, a horizontal continua sendo o tempo. Digamos que temos uma curva da velocidade, essa curva azul, que não é exatamente a curva azul da esquerda, tá? É outra curva, só que por casualidade ficou parecida, tá? Para os pontos onde queremos calcular a aceleração, traçamos a reta tangente, dada por essas linhas verdes. Calculamos o ângulo que elas fazem com a horizontal, dado por esses ângulos aí, β1, β2, β3, β4. No caso do β4 é horizontal, então o ângulo que faz com a horizontal é zero. E a aceleração, igual que no caso da velocidade, que é a tangente de alfa. Agora, para o caso da aceleração, você calcula a tangente do ângulo beta. Legal. Vamos ver agora com calma o que temos aprendido até o momento, tá? Suponha que você tem um carrinho em um chão que não necessariamente é liso e esse carrinho ele se pode mover somente para a direita ou para a esquerda. Sua velocidade pode aumentar, pode diminuir, mas ele se move somente para a direita e para a esquerda. Esse é um movimento unidimensional. Tá? Suponha que aí, nesse instante de tempo, ele estava na posição inicial. Então, depois de um tempo, ele foi para uma posição final. Tá? Pergunta, o carrinho somente foi para a direita? Não. O carrinho pode ter ido para a esquerda primeiro e depois ido para a direita. Tá? Agora queremos analisar esse movimento. Para analisar um movimento, precisamos identificar a posição inicial e a posição final. Como é um movimento unidimensional, precisamos apenas de um eixo.
E por costume, se utiliza o eixo X, porque o movimento é uma dimensão, tá? Precisamos identificar qual foi a posição inicial e a posição final, tá? O que mais precisamos para analisar esse movimento? O tempo. Precisamos medir com um relógio qual é o tempo inicial e qual é o tempo final. Agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse eixo X e vou colocar ele na posição vertical. Matematicamente, não fiz nada. Então, temos aí o eixo X na posição vertical. Por que eu fiz isso? Porque eu quero agora, na posição horizontal, colocar o tempo. Tá? O eixo correspondente é o tempo. E nesse eixo, eu preciso identificar o tempo inicial e o tempo final, que não necessariamente é o intervalo de tempo entre esses dois pontos, né? O TF menos TI, não necessariamente é do mesmo tamanho que XF menos XI. Tá? Não confunda. Tá? Por isso que eu desenhei ele bem maior. Tá? A interseção desses dois pontos me dá o ponto bidimensional no plano, né? Posição versus tempo, inicial e final. Pergunta, o movimento do carrinho em esse plano, seria uma linha reta desde o ponto inicial até o ponto final? A descrição, né? A descrição da curva do movimento. Resposta, não. Pode ser uma curva dessa maneira. Por quê? Porque em alguns momentos o carrinho acelera ou desacelera. Sua velocidade varia, mas ele sempre se move em linha reta. Nesse caso, no eixo X. Tá? Ele sempre se move em linha reta. Tá? Mas a descrição no plano posição versus tempo pode ter essa forma, a forma dessa curva. Tá? Essa curva até poderia ser uma linha reta, mas nesse caso, observe que a tangente vai ser sempre a mesma ao longo do tempo. Você vai variando os pontos e vai ver que a tangente a essa curva sempre é a mesma. O valor é o mesmo. E o que acontece se o valor é o mesmo? A velocidade, tínhamos visto que a velocidade é a tangente da curva, né? E como a tangente é constante, a velocidade é constante. Então, esse tipo de movimento é um caso particular. É um movimento retilíneo uniforme. Mas, para um caso geral, a tangente ela muda ao longo do tempo. Se a tangente muda ao longo do tempo, a velocidade muda ao longo do tempo. Isso quer dizer que existe aceleração. Né? Ótimo. Vamos então para uma análise matemática. Tá? Tínhamos visto que a velocidade é igual à derivada da posição em função do tempo. Então, temos uma maneira de encontrar a velocidade para qualquer tempo t. Se temos o comportamento da posição ao longo do tempo, podemos encontrar a velocidade para qualquer tempo, através dessa equação aí. Tá? Vamos ver se existe uma maneira de encontrar não a velocidade, sino a posição para qualquer instante de tempo. Tá? E para isso vamos precisar a velocidade, o comportamento da velocidade. Tá? Vamos ver. Eu vou multiplicar então esse DDT para o lado esquerdo e vai ficar assim. VDT DDT é igual a DDX. Agora eu vou integrar os dois lados. Tá? Então coloco a mesma equação e a integral. O lado esquerdo tem o DDT. Então, limite de integração, então tem que ser tempo. Né? Então, vai ser desde TI, o tempo inicial, até TF, o tempo final. O lado direito tem DDX, diferencial de x.
Então, o limite de integração tem que ser posição também. Tá? Vamos integrar, então, desde a posição inicial até a posição final. Tá? Os limites de integração têm que corresponder. Tá? Se você começa a integrar desde o t inicial, então do outro lado tem que começar a integrar desde a posição inicial. E termina no tempo final, do outro lado termina na posição final. Tá? Então agora eu vou colocar o lado esquerdo para o lado direito para o lado esquerdo. Tá? Então, a integral de d de x é x. Integral mais fácil, né? Avaliada, então, nos limites de integração xi até xf. Vai ser igual à integral que antes estava no lado esquerdo e agora passa para o lado direito do mesmo jeito. Tá? Então, avaliando o lado esquerdo, vou ter que x, avaliado em xf em xi. Né? Vai dar xf menos xi. Muito simples, né? É isso igual à integral do mesmo jeito. Xf não é outra coisa que a posição para o tempo final. E xi é a posição para o tempo inicial. É isso é igual à integral do lado esquerdo. Direito, perdão. Tá? Então, temos uma equação que relaciona a posição com a velocidade e o seu comportamento ao longo do tempo. Então, tendo a velocidade e o seu comportamento ao longo do tempo, podemos achar a posição. Tá? Eu vou analisar no lado direito do quadro a aceleração agora. E eu vou fazer uma conta idêntica à do lado esquerdo. Tá? Por quê? Porque eu parto de que a aceleração para qualquer instante de tempo é a derivada da velocidade em função do tempo. A equação é idêntica. Bem, idêntica não, né? Bem parecida à equação da parte da esquerda. Tá? Passo o d de t para o outro lado e vou ter a de t de t é igual a d de v. Integro, coloco a equação, integro os dois lados. Tá? No lado esquerdo tenho d de t, então os limites de integração são tempo também. Desde ti até tf. No lado direito tenho d de v, diferencial de velocidade. Então os limites também têm que ser velocidade, desde a velocidade inicial até a velocidade final. Vou trocar o lado esquerdo para o lado direito para o lado esquerdo. Então, integral de d de v é igual a v, avaliada no v inicial até o v final. Isso é igual à integral que antes estava no lado esquerdo, agora passa identicamente para o lado direito. Tá? Avaliando os limites, velocidade nesses limites, vou ter que velocidade final menos velocidade inicial é a integral do lado direito. Tá? A velocidade final não é outra coisa que a velocidade no tempo f, tempo final. E a velocidade no lado inicial, vi, perdão, não é outra coisa que a velocidade para ti. É isso igual à integral do lado direito. Tá? Então, temos uma maneira de relacionar a velocidade com a aceleração, tendo a aceleração e o seu comportamento ao longo do tempo, podemos encontrar a velocidade. Todas as equações da cinemática que você conhece e que vai conhecer, elas podem ser deduzidas a partir das seguintes frases. A velocidade é a variação da posição de um objeto ao longo do tempo e a aceleração é a variação da velocidade do objeto ao longo do tempo. Essas duas frases, elas estão expressadas matematicamente através dessas duas equações. A primeira, a velocidade é a variação da posição de um objeto ao longo do tempo e a aceleração, a variação da velocidade do objeto ao longo do tempo. Podemos substituir a posição, a velocidade e obtemos essa
esse segundo termo para a aceleração, que é a variação ao quadrado da posição em função do tempo ao quadrado. Então, todas as equações que você conhece sobre cinemática não relativística, elas podem ser deduzidas a partir dessas equações. Essas são as equações fundamentais da cinemática, tá? Então, vamos aplicar elas para casos que você conhece. Vamos começar por o caso mais simples, que é o movimento retilíneo uniforme. Tá? Eu vou separar aqui em dois pedaços para ganhar mais espaço. No movimento uniforme, a velocidade é constante. Eu vou colocar um subíndice C para indicar isso. Tá? Substituindo lá na equação de cima, VC é igual a ddx ddt. Eu vou passar o ddt para o outro lado e vou ter que VC ddt é igual a ddx. Eu vou integrar ambos lados. O termo da esquerda, o diferencial é no tempo, então o limite de integração tem que ser no tempo também. Então, integro desde um tempo inicial qualquer até um tempo final qualquer. No termo da direita, o diferencial é da posição, então eu integro da posição inicial que corresponde a esse tempo inicial. Observe que tem que corresponder ao tempo, tá? Esse limite de integração. E a posição final, que corresponde a esse tempo final, tá? O VC é constante, né? Velocidade constante, ele pode sair da integral, tá? Então, vou ter o VC saindo da integral e vai ficar dentro integral de ddt. A integral de diferencial do tempo é o próprio tempo, tá? E que tem que ser avaliado nos limites TI a TTF, tá? Isso vai ser igual a, no termo da direita, o diferencial é de x, ddx, a integral de ddx é x. E isso tem que ser avaliado na posição inicial até a posição final, tá? Então, avaliando, vou ter que VC TF menos TI vai ser igual a XF menos XI, tá? Aqui eu posso encontrar a velocidade passando o TF menos TI para o outro lado. Então, vou ter que isso é igual a XF menos XI sobre TF menos TI. E essa equação é uma equação que você conhece, né, da velocidade média, que nesse caso, para o caso do movimento retilíneo uniforme, é igual à velocidade constante, né, que não muda ao longo do tempo. A velocidade média é igual à velocidade instantânea nesse caso. Que mais? Eu vou pegar esse termo de cima, essa equação de cima, e eu vou colocar o XF em evidência. O XF sozinho, perdão. Então, XF, eu vou passar o XI para o outro lado. Vou ter XI mais o outro termo, VC vezes TF menos TI. Tá? E eu vou querer agora encontrar uma equação geral a partir dessa, para um tempo qualquer, para um tempo t. Tá? Então, para fazer isso, eu suponho que o TI é igual a zero. O tempo inicial é igual a zero. Nesse caso, então, a posição xi vai ser igual à posição de zero. E isso eu vou chamar de x0, tá? Eu estou só colocando um nome a essa posição inicial, x0. Tá? O TF vai ser igual a um tempo qualquer. Então, XF vai ser igual a x desse tempo qualquer. Tá? Então, substituindo na equação aí acima, eu vou ter que XF, que é XF é igual a x dt. X dt é igual a x inicial, x0, mais velocidade constante vezes TF menos TI. Mas TF é T e TI é zero.
Então, isso vai ser vezes t. Tá? E essa equação é a equação horária que você conhece muito bem, né? Da mesma maneira, podemos encontrar as equações do movimento para outros tipos de movimento, tá? Vamos ver mais tarde, para o caso do movimento retilíneo uniformemente acelerado, para o caso do movimento circular, e vamos descobrir também que, a partir dessas equações de cima, podemos deduzir todas elas, tá? Por enquanto, vamos ver a interpretação gráfica da equação de baixo. Tá? Talvez estou sendo um pouco repetitivo em isso, mas acho importante insistir para que esse conceito fique gravado para vocês. Tá? Então, queremos ver graficamente. Precisamos do eixo da posição, o eixo X, nesse caso, o eixo do tempo. Tá? E em esse plano, precisamos identificar os pontos. Tá? Para o tempo t igual a zero, a posição é igual a x0. Tínhamos chamado de x0 essa posição de t0. Tá? Para um tempo t qualquer, a posição é uma posição de t. Encontramos a interseção, o ponto correspondente ao ponto final, e a curva que descreve o movimento retilíneo uniforme, para esse caso, vai ser uma linha reta, que une o ponto inicial ao ponto final. Nesse caso, a tangente a essa linha reta, ela é a mesma, né? A tangente que ela faz com a horizontal vai ser constante sempre. Você vai variar o tempo e a tangente vai continuar sendo constante. E essa tangente é a velocidade, vc. Essa curva amarela descreve o movimento do objeto. Tá? Qualquer par ordenado, posição, tempo, que você meça do movimento desse objeto tem que estar contido em essa linha amarela. Tá? Por exemplo, para um tempo, você tem um tempo qualquer ti. Se você mede a posição desse objeto em esse tempo ti, essa posição, o par ordenado formado por xi, ti, tem que estar contido em essa linha reta. Tá? Então, para esse ti corresponde um xi. E o par ordenado formado por eles dois está contido em essa linha. A mesma coisa para um tf qualquer. E para qualquer outro ponto. O par ordenado posição versus tempo, que descreve o movimento do corpo, ele tem que estar contido em essa linha reta amarela. Tá? Vamos calcular a velocidade graficamente, então. Você pode utilizar a equação de baixo, mas vamos fazer isso graficamente agora. Então, precisamos definir o intervalo de posição e o intervalo de tempo. O intervalo de tempo é tf menos ti. A variação da posição é xf menos xi. A velocidade está dada pela tangente ao ângulo alfa. Eu poderia ter escolhido qualquer outro ponto da reta como ponto inicial e ponto final. Sempre vai dar a mesma coisa. Tá? Então, a velocidade é igual à tangente desse ângulo alfa. É xf menos xi sobre tf menos ti. É a velocidade em qualquer ponto. É a velocidade instantânea, porque estamos falando do movimento retilíneo uniforme. Tá? E essa equação é a mesma do lado esquerdo. Tá? Beleza, temos visto a velocidade. Mas temos outra equação, a aceleração. A aceleração é a derivada da velocidade em função do tempo. Nesse caso, a velocidade é constante e a derivada de uma constante é igual a zero. Tá? Graficamente,
Então, a aceleração é zero, né? Porque é um movimento retilíneo uniforme. Ele não muda com o tempo. Essa velocidade não muda com o tempo, perdão. Então, graficamente, temos a velocidade no eixo vertical, no eixo horizontal o tempo. Em esse eixo vertical, podemos localizar a velocidade c constante, que é um valor constante que conhecemos, né? E essa velocidade permanece constante, permanece a mesma ao longo do tempo. Está dada por essa linha amarela. Tá? O que acontece? A tangente a essa curva é ela mesma, né? E a tangente e o ângulo é horizontal, é uma horizontal. E o ângulo que essa tangente forma com a horizontal é zero. Então, o ângulo beta é igual a zero. Tá? E temos visto que a aceleração é igual à tangente do ângulo formado pela tangente à curva com a horizontal. E esse ângulo é zero. E a tangente de um ângulo zero é igual a zero. Então, temos corroborado que efetivamente, graficamente e na equação de cima, a aceleração é zero. Estamos redundando, né? Agora vamos deduzir as equações do movimento uniformemente acelerado a partir da nossa equação fundamental. Copiamos as equações, movimento uniformemente acelerado. Nesse caso, a aceleração é constante. Então, coloco o subíndice C, que indica que essa aceleração é constante. A aceleração é a derivada da velocidade em função do tempo. Tá? Eu vou passar o DDT para o outro lado, vou ter AC DDT é igual a DDV. Vou integrar ambos lados. No lado da esquerda, perdão, o diferencial é do tempo, então os limites de integração são tempo, então integro desde TI até TF. No lado direito, o diferencial é de velocidade, integro, então, desde VI a TVF. E, novamente, esse VI tem que corresponder a TI, e VF é a mesma coisa, corresponder a TF, tá? A aceleração é constante, então AC é constante, não depende do tempo, pode sair da integral. Então, vou ter AC vezes. Essa integral é integral de DDT, a integral de DDT é T, avaliada em TI e TF. Isso é igual a integral de DDV e V, também avaliado desde VI a TVF. Observe que o que estamos fazendo agora é muito similar ao que está no quadro da esquerda, só que mudam os termos. Agora muda, antes era a velocidade, agora é a aceleração, e antes era a posição e agora é a velocidade. Tá? Então, vamos lá. A aceleração vai ser, vamos ter aceleração vezes TF menos TI. Isso vai ser igual a VF menos VI. Podemos calcular agora a aceleração constante, né? Movimento uniformemente acelerado. Isso vai ser igual a VF menos VI sobre o TF menos TI, passa para o outro lado dividindo, né? E essa equação você conhece, tá? Legal. Agora eu vou pegar a equação anterior e vou deixar o VF sozinho. O VI passa para o outro lado, então VF vai ser igual a VI mais o outro termo, AC vezes TF menos TI. Tá? Legal. Agora, da mesma maneira que eu fiz antes, vou tentar encontrar uma equação geral. Eu vou considerar que TI é igual a zero e TF é um tempo t qualquer. Tá? Para TI igual a zero, VI vai ser igual a V de zero. E eu vou chamar isso de V0. Eu estou chamando esse V de tempo zero igual a V0. Podia ter chamado de Maria, Ricardo, Antônio, mas eu chamei de V0. É somente um nome isso. Tá? A mesma coisa quando TF é igual a T,
então VF vai ser igual a V dt, para um tempo qualquer t, tá? Então, a velocidade para um tempo qualquer t, que é BF, é igual a BI, que é V0, mais aceleração vezes TF menos TI. TF é igual a T e TI é zero. Então, vou ter vezes T. E essa equação você também conhece muito bem, do movimento uniformemente acelerado. Como seria isso graficamente? O eixo vertical corresponde à velocidade, o eixo horizontal, o tempo. Localizamos em esse plano, então, o tempo igual a zero. E para esse tempo igual a zero, a velocidade era V0, da última equação, né? Para um tempo t qualquer, substituímos esse tempo t qualquer na última equação e encontramos o v dt, a velocidade para esse tempo t qualquer. Então, encontramos o ponto no plano para o tempo t qualquer e a união do ponto inicial e o ponto final, a reta que passa por esses dois pontos, me dá a curva que descreve o movimento do corpo. Trata-se de um movimento uniformemente acelerado, então a curva em esse plano é uma reta. Observe que estamos falando do plano velocidade versus tempo. Não confunda com o anterior, que era posição versus tempo, para o caso do movimento uniforme. Agora é o caso do movimento uniformemente acelerado, tá? Podemos localizar, esse é o gráfico da velocidade, né? Para um tempo ti qualquer, o vi, velocidade inicial, para o tempo tf, a velocidade final, vf, tá? Se queremos calcular a aceleração, então precisamos encontrar a tangente do ângulo beta. A tangente do ângulo beta é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Então, a aceleração, que nesse caso é constante, ela não varia ao longo do tempo, porque eu poderia tomar TI e TF em qualquer lugar desse eixo e sempre vai dar a mesma tangente. AC, então, vai ser igual a velocidade final menos velocidade inicial, cateto oposto sobre TF menos TI, cateto adjacente. E essa equação é a mesma que encontramos anteriormente. Não podemos esquecer da outra equação. A velocidade é a derivada da posição em função do tempo. Eu vou pegar a última equação da parte esquerda do quadro, v dt igual a v0 mais act, e vou substituir pela velocidade, tá? Então, vou ter que, ao invés de v, vou botar v0 mais ac vezes t. É isso igual a derivada da posição em função do tempo. Aqui observe que, já que eu usei essa última equação do lado esquerdo do quadro, e essa equação ela tem a seguinte condição. T inicial, tempo inicial igual a zero, e tempo final é um t qualquer. Tá? Então, ainda são válidas essas condições. Essa dedução que estou fazendo agora, ela é válida para tempo inicial igual a zero e tempo final igual a um t qualquer. Tá? Legal. Agora eu vou passar o ddt para o outro lado. Então, vou ter o termo da esquerda vezes ddt. Isso é igual a ddx. Eu vou integrar ambos os lados. O lado esquerdo tem o diferencial de tempo, então o limite de integração é tempo. Tempo inicial é zero, tempo final é t. E observe aqui que o limite de integração eu estou escolhendo com o nome t. Eu escolhi isso. O limite com o nome t, porque eu quero uma equação final que seja variável de t. Tá? Que tenha como variável t. Então, para não confundir com o que está dentro da integral, que tem t também, eu vou mudar o nome daquilo que está dentro da integral. Tá? Eu vou colocar, por exemplo, t'. Assim, é só nome, tá?
é só nome. Eu estou mudando o nome interno para que o nome, a minha outra equação que vai resultar finalmente tenha como variável a variável t, o nome t. Tá? No lado esquerdo, o termo da esquerda, da direita da igualdade, tá? Tem diferencial de posição, então posição inicial é um x0, que eu estou chamando de posição inicial x0, que é a posição para t igual a zero. Estou chamando de x0. Tá? Até uma posição final x de t. Observe que o termo da esquerda da igualdade é a integral de dois termos. Então, vou separar em duas integrais, a primeira integral do primeiro termo e a segunda do segundo termo, a soma de duas integrais, né? Isso é igual a, no termo da direita, o diferencial é de x, a integral de d de x é x, avaliado na posição inicial até a posição para o tempo t qualquer, tá? Em esse termo aqui, o v0 é uma constante, então não depende do tempo, então ele pode sair da integral, tá? Então vou ter que v0 é a integral de d de t' é t', avaliada em 0 até t, mais. No outro termo, agora a aceleração c é constante, então ela pode sair também da integral, não depende do tempo. Tá? Então vou ter que az vezes a integral de t' é t' ao quadrado sobre 2. Tá? É isso avaliado desde 0 até t. Isso é igual a quê? X avaliado em t menos x avaliado em x0. Tá? Agora eu vou ter que v0 t' avaliado em t menos t' avaliado em 0. Isso é t. T' avaliado em t, simplesmente t. Mais 1 meio de az vezes t' ao quadrado avaliado em t menos t' ao quadrado avaliado em 0. Isso é t ao quadrado. Tá? Isso é igual a x de t menos x0. Agora eu vou deixar o x de t sozinho, o x0 passa para o outro lado, mais o outro termo do lado esquerdo, que agora está no lado direito. Tá? E essa é a equação horária do movimento com aceleração constante que você conhece. Como seria o gráfico da aceleração versus o tempo? É simples, né? É um movimento uniformemente acelerado, a aceleração constante. Então, a aceleração constante, ela é uma linha horizontal, não muda com o tempo. Tá? O caso da velocidade em função do tempo, tínhamos visto que é uma linha reta, onde a velocidade para t igual a zero é v0, v inicial. Tá? E agora, no caso da posição em função do tempo, que corresponde a essa equação aqui, e você pode reconhecer aí um termo que tem t ao quadrado. Então, é uma função quadrática. Então, o gráfico da posição em função do tempo para o movimento uniformemente acelerado é uma função quadrática, onde aqui podemos identificar a posição inicial correspondente a t igual a zero. Tá? Eu vou achar outra equação conhecida, tá? Eu vou pegar esse termo aqui e vou elevar ao quadrado, tá? Então, vou ter que v de t ao quadrado é igual a quadrado do primeiro termo, v0 ao quadrado, mais o dobro do produto do primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo.
tá? Então, vou ter que VT ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais, e eu vou colocar o 2AC em evidência, tá? Então, vou ter aí um parênteses, dentro do parênteses vou ter V0 vezes T, que é o segundo termo de cima, mais, quando eu coloco o 2 em evidência, então o terceiro termo fica com 1 meio, um AC ao quadrado vai perder um AC, vai ficar só um AC, vai ter 1 meio de AC vezes o T ao quadrado. Observe que esse termo aqui é igual a esse termo aqui. Então, eu vou substituir a outra parte na equação. Tá? Vou ter que V de t ao quadrado é igual a V0 mais 2AC vezes... Então, ao invés de colocar o termo que está embaixo da curva roxa, eu vou colocar esse termo aqui. Então, vezes esse termo aí. E essa equação é uma outra equação não tão conhecida como as anteriores, mas você deve conhecer. E se você não conhece, está conhecendo agora. Vamos fazer um exemplo, mas antes de resolver esse exemplo, eu gostaria de dar 2 conselhos a vocês. O primeiro deles é que, talvez não nesse caso, no caso dos exemplos, tá? Mas no caso dos exercícios, que você tente resolver exercícios e que tente fazer isso sozinho, antes de você ver a solução do professor, ou do colega ou do gabarito. Tente resolver sozinho os exercícios, porque essa é a parte mais importante. Durante o processo de aprendizado, você precisa treinar. E durante o treinamento, você vai cometer erros. Ou realizar estratégias que te levam por um caminho incorreto. Então, essa parte de treinamento você a faz quando você realiza os exercícios. Se você não faz isso durante um tempo, você vai passar por esses problemas durante a prova. E durante a prova, você não tem o tempo para você voltar atrás e corrigir os erros ou procurar um colega para que te dê uma dica. Então, é bom você realizar isso, treinar, para você cometer erros, para você ir por caminhos errados ou para você ir por caminhos sem saída. E quando você veja a solução certa, ou que você realizou ou que outra pessoa realizou, você vai entender aonde você pegou o caminho errado. E essa parte, você não vai realizar isso durante a prova. Tá? Então, esse é o primeiro conselho que eu dou a vocês. Que tentem fazer exercícios sozinhos, para treinar o raciocínio. Isso vai ser bom também, porque na medida que você vai treinando o raciocínio, você vai exercitando. E futuramente, e a física é assim, futuramente os problemas vão ser um pouco mais complicados. Então, quando você treina o raciocínio, você está dando um passinho a cada vez para poder resolver os problemas futuros, que podem ser mais complicados dos problemas de agora. O segundo conselho é que, antes de você realizar o problema, de realizar sua solução, definir sua estratégia, você tente ler todo o problema e entender todo ele. Todas as variáveis, todas as partes do gráfico, tente entender tudo, porque isso aí é a parte mais importante, entender o problema. Tá? Uma vez que você entendeu todas as variáveis, todas as partes do problema, você começa a resolver de acordo com a sua estratégia. Mas pode acontecer que tenha uma parte que você não entenda mesmo. Aí não tem como. E se você já tem definida uma estratégia, já sabe por onde começar, comece e vai fazendo.
Porque no caminho, às vezes no caminho, aparece aquela parte que esclarece aquela dúvida que você tinha inicialmente. Então, esses são os dois conselhos que eu gostaria de dar a vocês. Eu vou ser chato e vou dar mais um terceiro conselho. Tá? Aqueles dois conselhos anteriores era quando, para o sistema de ensino atual, né? Fazer exercício, fazer provas. Mas o terceiro conselho tem a ver com a física. Se você quer realmente aprender física, leia a teoria, entenda a teoria e explique para alguém. Essa é a maneira mais certa de você aprender física. Então vamos voltar para o exemplo, tá? Eu vou ser um pouco lento, porque eu vou refletir em relação a vários pontos, mas é por causa de ser um dos primeiros exemplos que eu vou fazer. Futuramente não vou fazer mais esse tipo de questionamento, raciocínio, explicar o raciocínio, tá? Então tá, tenha paciência. Tá? A figura mostra a velocidade v de uma partícula em função da posição. Até aí, eu já posso procurar no gráfico o que tem do que eu li. A velocidade v de uma partícula em função da posição. Então, a velocidade realmente, efetivamente, está no eixo y e está em função da posição. E eu reflito aqui. Eu já vi, o professor já mostrou um plano desse tipo, velocidade versus posição. Não, o professor não mostrou. Então, esse aqui é um exemplo diferente daqueles gráficos. Então, aquelas coisas que a gente viu anteriormente, tangente, a curva igual a velocidade, não são válidas para esse gráfico, né? Tá, o que mais? Enquanto ela se move ao longo do eixo X. O eixo X é o eixo horizontal que está aí justamente por onde a partícula se move. Com aceleração constante. E essa palavra é importante, aceleração constante. Esse termo já te diz quais são as equações válidas para esse exemplo. Você não pode utilizar em esse exemplo as equações de velocidade constante, por exemplo. Você só vai utilizar equações relativas à aceleração constante. Que mais? Qual é a velocidade da partícula no ponto x0 igual a 0? x0 igual a 0. É o ponto onde x, localize o eixo x, localize o 0. Para x0, você localize o ponto correspondente na curva. É o ponto A. Está perguntando qual é a velocidade da partícula no ponto A, né? Onde x é igual a 0. Né? A velocidade em esse ponto A, você a conhece? Não, é isso que está perguntando. Né? O que mais temos aí nesse exemplo? Olha, a velocidade está dada em metros por segundo. Né? Está em amarelo aí. E a posição em metros. Né? No eixo X temos 10, 20, 30 e vai até 70. No eixo Y, 2, 4, 6, 8. Né? Temos outros dois pontos aí. Além do ponto A, temos o ponto B e o ponto C. O ponto B, olha, ele corresponde a uma posição de 20 metros. X é igual a 20 no ponto B. E a velocidade, também temos a velocidade no ponto B, é 8. 8 o quê? Está sozinho. Mas aí o amarelo indica metros por segundo, é 8 metros por segundo, assim como a posição x, 20 metros. Temos também o ponto C. O ponto C, ele corresponde à velocidade 0, né? E a posição x, 70 metros. Então, temos 3 pontos. Em 2 deles, no ponto B e no ponto C, conhecemos tanto a posição quanto a velocidade. E no ponto A, que é aquele da incógnita, conhecemos a posição, mas não a velocidade. E, casualmente, a equação de cima, olha, ela relaciona e ela corresponde
ao movimento com aceleração constante. Então, essa equação é válida para esse exemplo. Eu posso usar ela. E ela relaciona velocidades com posições, dada uma aceleração c, né? Então, eu posso talvez usar essa equação. Talvez. Vamos ver. Primeiro, o ponto A, é bom a gente sempre colocar todos os dados arrumadinhos inicialmente. Então, tem o ponto A. No ponto A, a posição é igual a zero. A velocidade é aquilo que eu quero encontrar. Tenho o ponto B. No ponto B, a posição é 20. É só 20? Se a resposta estivesse assim, se eu te perguntasse qual é a posição no ponto B e você coloca 20, isso está certo? Não, não está certo, porque 20 é um número. E a gente está falando de posição. Posição pode ser 20 metros. Tem que ter a unidade. Quando não tem a unidade, a resposta está errada. Tá? O que mais? Qual é a velocidade no ponto B? No ponto B, a velocidade é 8. Tá bem errado, né? É 8 metros por segundo. Agora está certa. No ponto C, a posição é 70 metros, né? Olha o eixo X, olha onde cai o ponto C. Justamente no eixo X. E a velocidade do ponto C é 0. Legal. E eu vou utilizar, então, essa equação aqui para resolver o problema. Vamos tentar. O problema é que os professores, eles sempre têm o gabarito, né? Então, eles sempre vão pelo caminho certo, não vão pelo caminho errado. E o aluno, geralmente, ele sempre pega caminhos alternativos, que podem levar à solução certa ou podem levar a um caminho sem saída ou a um erro, tá? Legal. Então, eu vou fazer o seguinte. Essa equação eu vou utilizar da seguinte maneira. Eu vou colocar como posição inicial o ponto B. E eu vou do ponto B até C. Tá? Então, a posição inicial estará no ponto B e a posição final no ponto C. Tá? Então, nesse caso, a velocidade final vai ser a velocidade do ponto C. Né? Ao quadrado vai ser igual à velocidade inicial, vai ser a velocidade no ponto B, ao quadrado. Mais duas vezes a aceleração vezes a posição final, x de t, que é a posição do ponto C, menos a posição no ponto inicial, ponto B. Tá? Por que eu segui essa estratégia? Porque eu já tinha visto. E por que eu comecei do ponto B para C e não de A para B? Porque de B para C eu tenho todos os dados da posição e velocidade. Eu tenho o gabarito também, né? Mas aí você podia ter pensado assim, ó. Você não tem o gabarito, mas aí você observa os dados iniciais, tem a posição, tem a velocidade, nos dois pontos. Então, se eu substituir em essa equação aí de cima, eu posso encontrar a aceleração, perdão. Tá? E é por isso que eu comecei do ponto B. Podia ter começado do ponto A, mas aí ia ter uma equação com duas incógnitas. Vamos lá. Então, velocidade em C eu conheço, é 0. Velocidade em V é 8 ao quadrado, mas eu vou colocar aqui somente os números, tá? Não vou colocar as unidades eu vou colocar no final. Por quê? Porque eu já sei que tudo é metros ou metros por segundo, tá? Ou segundo, tá tudo em essas unidades, não tem unidades diferentes, tá? Então não preciso colocar, precisaria, né? Mas eu prefiro, para simplificar, para ser mais rápido, não colocar, só colocar no final, tá? Mas duas vezes a aceleração, que eu não conheço, vezes a posição em C, 70 metros, menos a posição em B, 20 metros também, né? Então, eu passo o 8 ao quadrado para o outro lado, vai ficar com sinal negativo, e isso é igual a 100 vezes A, que é igual a 70 menos 20, 50 vezes 2, é 100 vezes A, né? E daqui eu encontro que 8 ao quadrado é menos 64, é igual a 100 vezes A. Então, A é igual a menos
0,64 metros por segundo ao quadrado. Agora sim, né? Tem que ter a unidade. Tá? Então, beleza, encontrei a aceleração. Agora, eu posso utilizar o ponto inicial A e o ponto final B. E aí eu vou, como eu já tenho a aceleração, se eu substituir na equação de cima, né? A minha única incógnita vai ser a velocidade no ponto A, que é o que eu quero encontrar. Tá? Então vamos lá, porque eu já conheço a aceleração e a aceleração é a mesma, né? A aceleração é constante nesse movimento, então não muda. Então vamos lá, velocidade final, que é velocidade seria agora a velocidade no ponto B, vai ser igual a velocidade no ponto A, mais 2 vezes a aceleração vezes a posição no ponto B, menos a posição no ponto A. Legal. A velocidade no ponto B é 8 ao quadrado, né? É igual a velocidade no ponto A, que eu não conheço, mais 2 vezes a aceleração. Já calculei ela em cima, é menos 0,64 metros por segundo ao quadrado, vezes a posição no ponto B, que é 20 metros, menos a posição no ponto A, que é 0. Tá? Legal. Então, eu não vou resolver isso, vou deixar para vocês como exercício. Então, encontro que a velocidade no ponto A é igual a 9 metros por segundo. Tá? Perdão, é 9,5 metros por segundo. Tá? Agora que já vimos, então, o movimento retilíneo uniformemente acelerado, vamos ver a queda livre, que é um tipo de movimento retilíneo uniformemente acelerado, tá? Se arremessamos um objeto para cima ou para baixo, e eu estou indicando com uma velocidade v a direção para onde ele se move, tá? E se de alguma maneira pudéssemos eliminar o efeito do ar sobre o movimento, observaríamos que o objeto sofre uma aceleração constante para baixo, conhecida como aceleração da gravidade, cujo módulo é representado pela letra G. Tá? O valor dessa aceleração não depende das características do objeto, tá? Como massa, densidade e forma. Ela é a mesma para todos os corpos, todos os objetos. E o valor de G varia ligeiramente com a latitude e com a altitude. No nível do mar e em latitudes médias, o valor é de 9,8 metros por segundo. Ao quadrado, tá? Estamos falando de aceleração. G é aceleração. Então, G é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos ver um exemplo gráfico aqui. Tá? Vamos supor que temos dois objetos, uma pena e uma maçã, e deixamos eles caírem em queda livre, de uma altura qualquer. Tá? Vamos desconsiderar o efeito do ar. Somente age em cima desses objetos a gravidade. Tá? Precisamos medir o tempo, né? E vamos ver o que acontece em cada instante, a cada segundo. Tá? No tempo igual a 0, estamos na posição inicial. Quando passa 1 segundo, os dois objetos se deslocam exatamente a mesma distância. Tá? Porque estamos desconsiderando o atrito do ar. E porque a gravidade ela é a mesma para todos os objetos, não importando nem a forma, nem densidade, nem massa. Então, a aceleração para ambos os objetos é a mesma. Então, a variação de velocidade vai ser a mesma. Que mais? Passou mais outro segundo e os dois objetos percorrem exatamente a mesma distância, mas essa segunda distância percorrida é maior que a primeira, porque a gravidade ela está fazendo com que a velocidade deles aumente.
Então, aumenta a velocidade no mesmo intervalo de tempo, que é 1 segundo, então aumentou a distância. Se passa outro segundo, para o tempo igual a 3 segundos, a distância foi maior ainda. Então, G é o módulo da aceleração da gravidade. Tá? Quando utilizamos o valor de G nas equações de movimento retilíneo uniformemente variado, precisamos definir corretamente o sinal da aceleração. Tá? Então, vamos ver isso agora. Escolha do referencial. Temos duas possibilidades. Quando o eixo Y positivo está apontando para cima, como mostra no gráfico, e quando o eixo Y positivo está apontando para baixo. Tá? No primeiro caso, como o sentido positivo é para cima e sabemos que a aceleração da gravidade aponta para baixo, então a aceleração na nossa equação horária do movimento retilíneo uniformemente variado vai ser igual a menos G. Tá? Vai ter sinal negativo, porque G é um módulo, é um valor positivo. Agora, no segundo caso, a aceleração vai ser mais G, porque a gravidade justamente aponta para o mesmo sentido positivo do eixo que estamos tomando como referência, o eixo Y. Tá? Agora, como seria na equação? A equação horária do movimento retilíneo uniformemente variado é essa equação verde aí. Tá? Está expressada para o eixo X, mas para o eixo Y é a mesma coisa. Vamos ter a posição final, vai ser igual à posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, menos 1/2 da gravidade vezes t ao quadrado. Tá? Porque a aceleração é menos g. Substituindo lá em cima, a aceleração igual a menos g, vai dar essa equação dessa maneira. Tá? No segundo caso, a posição final igual à posição inicial, mais velocidade inicial por tempo, mais 1/2 de g vezes t ao quadrado. Tá? Então, esse é o correto sinal da aceleração em ambos tipos de sistemas de referência. Vamos ver um exemplo. Tá? Qual é o tempo de queda ao largar um objeto de uma altura h? Trata-se então de um objeto que está afetado pela Terra, né? Ele está sendo atraído pela ação da gravidade. Então, é um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Estamos desconsiderando o atrito com o ar e estamos considerando, então, a aceleração da gravidade como a única influência sobre o objeto. Ele está sendo largado de uma altura h. Largado. Largar significa soltar. Então, ele parte do repouso. Sua velocidade inicial é 0. Tá? Uma altura h. E pedem o tempo. Tá? Então, vamos lá. Eu vou resolver esse problema de duas maneiras. Considerando o eixo positivo para cima e considerando o eixo positivo para baixo. Tá? Duas maneiras de escolha de referencial. Tá? Para ver qual é a diferença entre os dois. Então, vamos lá. Solução. Se escolhermos o eixo Y positivo para cima, temos aí o objeto, o chão, tá? Desenhamos o eixo, coincidimos a origem com o chão, tá? A posição inicial eu vou considerar que é a posição onde eu solto a bolinha. Então, ele tem uma velocidade inicial e uma posição inicial em aquele ponto. A posição final eu vou considerar que é o chão, onde ela chega, né? Velocidade final e posição final em esse ponto. Tá? O objeto é solto de uma altura h. Então, localizamos no eixo Y qual é o ponto onde que corresponde, né, à posição inicial, h. Tá? Então, vamos lá preencher agora as variáveis. Quais são as variáveis que eu conheço e quais são as que eu não conheço? Conheço a posição inicial, né?
que é h. Perdão, velocidade inicial, que é 0. Né? Conheço a velocidade inicial. Larguei a bolinha. Então, sua velocidade inicial é 0. Ela cai a partir desse ponto. Sua posição inicial é h. Olha o eixo y. Olha o h aí, indicando a posição inicial. Tá? Que mais? Que conheço? Eu conheço também a posição final, que é 0. Olha o eixo y. É a origem. O chão está na altura da origem. Né? Então, qual equação eu utilizo? Eu tenho que escolher uma equação entre todas aquelas do movimento retilíneo uniformemente acelerado que tenha essas três variáveis e que, além disso, tenha o tempo, porque é o tempo o que está me perguntando. Dessa maneira, eu teria uma equação com uma incógnita. Tá? Então, a equação é aquela mais simples, né? A horária do movimento retilíneo uniformemente acelerado, perdão, é a posição final igual à posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, e aqui é mais ou menos. Olha, o eixo positivo do eixo y está apontando para cima e a gravidade para baixo. Então, são opostos. Então, é o sinal negativo, menos 1/2 da gravidade vezes o tempo ao quadrado. É essa equação que eu vou utilizar, porque ela me relaciona, olha, posição final, posição inicial, velocidade inicial e tempo. Tá? Então, eu vou ter uma equação com uma incógnita, substituindo os valores, vou ter 0, vai ser igual à posição inicial h, velocidade inicial é 0, então o segundo termo morre, menos o outro termo, 1/2 da gravidade vezes o tempo ao quadrado. Eu passo 1/2 da gravidade vezes o tempo ao quadrado para o outro lado, isso vai ser igual a h, tá? Vou deixar sozinho o tempo ao quadrado, então o h fica do outro lado, o 2 passa a multiplicar, o g passa a dividir. Tirando a raiz quadrada dos dois termos, vou ter que t é igual a raiz quadrada de 2h sobre g. Tá? E eu escolho a raiz positiva, não escolho a raiz negativa porque não estamos tratando de tempos negativos, né? Tá. Vamos resolver agora de outra maneira, considerando o eixo y positivo para baixo. Tá? Temos o objeto, temos o chão, temos o eixo y, coincidimos a origem do eixo y com a posição inicial da bolinha. Tá? Ele aponta para baixo. A posição inicial continua sendo a posição onde eu larguei a bolinha, então em essa posição tenho velocidade inicial e posição inicial. Tá? A posição final, a mesma coisa, vai ser o chão. Tá? Ele é solto da altura h, localizamos então no eixo y o h, que corresponde à posição final. Né? Agora, identificamos as variáveis. Velocidade inicial continua sendo 0. Posição inicial, olha o eixo y, olha a posição inicial. Agora está em 0. Antes estava em h, né? Agora está em 0. A posição final agora é h. Inverteu, né? O que mais? Eu utilizo a mesma equação, mas em esse caso a gravidade aponta para baixo, o sentido positivo do eixo y é para baixo também. Então agora é mais 1/2 da gravidade vezes o tempo ao quadrado. Tá? Substituindo os valores que eu conheço, posição final é h, isso é igual a quê? Posição inicial 0. Né? O primeiro termo morre. Velocidade inicial 0 também. O segundo termo morre. Só ficaria mais 1/2 da gravidade vezes o tempo ao quadrado. Tá? Então, eu vou deixar o tempo ao quadrado sozinho. O 2 passa a multiplicar o h. 2h dividido pela gravidade, que estava multiplicando, passa dividindo. Tiro a raiz quadrada de ambos lados e vou ter que t igual a raiz quadrada de 2h sobre g, perdão. Tá? E a solução é exatamente a mesma que encontramos na resolução anterior. Né? O tempo
de queda, ele não pode depender da escolha do referencial. O tempo tem que ser o mesmo.